Saudações e bem-vindo ao Metabicho. A 22 de abril de cada ano, o mundo celebra o Dia do Planeta Terra e neste 2020 não vai ser exceção. Hoje convidamos o engenheiro Issoufou Tankar, ele que é coordenador do Centro Terra Vida, uma organização não governamental que tem como foco a proteção ambiental. Engenheiro, bem-vindo aqui à família Mídia Mais. Bom dia e muito obrigado. Hoje queremos refletir neste espaço sobre os desafios do planeta Terra face às mudanças climáticas. Os desafios são enormes e na altura em que fazemos esta conversa temos a problemática da pandemia da Covid-19. Há quem não dissocia este fenômeno daquilo que tem sido a ação nociva do homem. Engenheiro, do seu ponto de vista, que desafios podemos apontar ao planeta Terra face às mudanças climáticas? Muito obrigado e permita-me primeiro agradecer à TV Mais por esta oportunidade, portanto, que criou para o Centro Terra Viva poder partilhar aquilo que são as suas reflexões à volta dos problemas e os desafios que o planeta Terra enfrenta. Portanto, como todos nós sabemos, o planeta Terra é o nosso habitat, portanto é a casa onde todos nós vivemos, mas todos nós seres humanos, mas também partilhamos este mesmo habitat com outros seres. Não é? Então é fundamental que a gente se preocupe na preservação deste planeta. Atualmente eu diria que o planeta Terra está doente, está gravemente doente. E portanto, existem 5 principais problemas que afetam o planeta. O primeiro, e provavelmente o mais importante, é o aquecimento global. Nos últimos 100 anos, portanto, devido à ação humana, as temperaturas do nosso planeta têm estado a subir de forma exagerada, portanto, a um nível que não permite que os seres vivos possam se adaptar. E os efeitos desta situação são catastróficas. Tivemos o ciclone Idai, por exemplo, que mostrou o quão devastador pode ser o efeito das mudanças climáticas. O ciclone tropical que também não foi menos severo. Sim, também não foi. E os dados estatísticos... espaço de tempo. É isso. E os dados estatísticos mostram que os efeitos das mudanças climáticas levam ao aumento do número de ciclones, agravamento da situação da seca, aumento da intensidade das chuvas, portanto, há uma redução da chuva, mas ela cai num curto espaço de tempo, com uma intensidade maior, portanto, a sua capacidade destruidora é enorme, e isto tudo pode leva a questões de insegurança alimentar, ao surgimento de epidemias e uma série de outros problemas. Temos o problema da poluição também, a poluição do ar, do mar, o nível de poluição que temos estado a causar faz com que em certas zonas do nosso planeta as pessoas estejam a respirar ar que não reúne as condições apropriadas para o ser humano poder respirar. A poluição do mar também, há estudos que mostram que o nível, a quantidade de garrafas plásticas e de outros objetos plásticos que são colocados no mar é enorme, que acaba superando até a quantidade de mariscos que lá existem. Não é? Portanto, isto mostra que a médio prazo provavelmente podemos ter uma crise também em termos do mar, da qualidade do mar. Temos o problema de desmatamento. Portanto, como se sabe, a floresta que é o pulmão da Terra. Portanto, a floresta, as árvores, absorvem o dióxido de carbono e libertam oxigênio. E é esse oxigênio que nós respiramos. Portanto, mas anualmente o planeta Terra tem estado a perder cerca de 7 milhões de hectares de floresta. E isto é enorme. A capacidade de reposição não consegue, digamos, colmatar a capacidade de destruição. Portanto, anualmente perdemos mais do que aquilo que nós repomos. Isto vai nos levar para que daqui a alguns anos a gente fique sem floresta. Portanto, não tendo floresta, estou a exagerar um pouquinho, mas não tendo floresta, não teremos oxigênio para respirar. Portanto, aquela capacidade de troca que a floresta faz, portanto, não vai poder acontecer. Então, é preciso acelerarmos a capacidade de reposição da floresta e reduzirmos a capacidade de desmatamento que tem estado a acontecer. Por outro lado, temos estado a
viver situações de degradação excessiva do solo. Tanto o solo, tanto a terra, o recurso terra, é um dos principais recursos que está disponível para a grande maioria da população, em particular dos moçambicanos. Portanto, é a terra que fornece os alimentos, portanto, é a terra portanto, que disponibiliza espaço para habitação, para a prática de pecuária e todas as outras atividades. Então, com a terra, portanto, com a degradação do solo, a capacidade produtiva da terra reduz. E isto leva obrigatoriamente a situações de escassez de alimentos, não é? Que, associado a questões de usurpação de terra, que muitas vezes tem estado a acontecer quando temos grandes projetos, sobretudo na área da indústria extrativa, acaba colocando a população numa situação de vulnerabilidade, de maior pobreza, portanto, sem poder ter acesso à alimentação adequada para a sua sobrevivência. O último elemento que eu gostava de mencionar aqui tem a ver com o impacto do crescimento populacional. Portanto, o crescimento populacional obriga ao consumo excessivo, portanto, isso gera sempre uma necessidade adicional de recursos. Se formos a ver, comparando o que era o mundo, portanto, há 50, 100 anos atrás, quando o número de habitantes era relativamente menor, portanto, havemos de verificar de que o consumo, por exemplo, de combustíveis fósseis era muito inferior do que aquilo que está acontecendo agora. E esta é uma das causas das mudanças climáticas. Portanto, ao aumentarmos o consumo, tanto do carvão, do petróleo, do gás, libertamos enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. E essas quantidades de dióxido de carbono, associadas a outros gases que são emitidos em menores quantidades, cria aquilo que se chama efeito de estufa. Portanto, faz com que o calor que é emitido para a superfície da Terra não seja refletido em quantidades adequadas para a atmosfera. Portanto, acaba criando-se uma camada que acumula o calor na superfície terrestre. E isto faz com que haja aumento da temperatura. Portanto, é mais ou menos isto que tem estado a acontecer. Então, essas causas interligadas fazem com que a gente esteja a viver num planeta doente e que precisa de cura urgente. Onde é que o homem não é culpado nestes 5 elementos que determinam o estado de doente grave ao planeta Terra? Bem, o homem é o principal causador de todos esses problemas, infelizmente. Portanto, eu disse no princípio que o planeta Terra é o habitante de todos os seres, portanto, vivos que nós conhecemos, mas o homem é o líder desses seres e é o principal causador desses problemas. Mas há um aspecto importante que acontece agora. Infelizmente, temos a pandemia do Covid-19, que tem estado a causar portanto, mortes enormes em todo o planeta. Era bom que isto não acontecesse, mas importa aproveitarmos esta oportunidade para um momento de reflexão e de aprendizagem. Portanto, se formos analisar o que está a acontecer no mundo todo, portanto, as medidas que foram tomadas, que basicamente são de confinamento, lockdown, portanto, obrigando as pessoas a permanecer nas casas, portanto, as companhias aéreas todas estão paralisadas, o número de viaturas que circula está reduzido de forma drástica. Então, verificamos que há uma grande redução do nível de poluição. Por exemplo, eu ontem estava a pesquisar e constatei que na Europa o nível de poluição reduziu em 50%. Só por causa dessa situação de mais ou menos 2 meses em que ficamos, portanto, sem seguir aquela rotina normal. Por outro lado, esta pandemia mostra-nos de que o mundo pode viver com menos recursos do que aqueles que tem estado a consumir. Portanto, nós temos estado a explorar os recursos de forma exagerada, muitas vezes para gerar riqueza que não é necessária para alimentar, para, portanto, manter o planeta vivo, para manter a humanidade viva com um nível aceitável. Portanto, esta é uma das lições que tem que ser aprendida e temos que pensar nela. Infelizmente, os nossos líderes continuam a colocar a economia como o principal elemento de desenvolvimento. Mas a economia, muitas vezes, coloca-nos no caminho errado. É preciso encontrar equilíbrios entre
sobretudo os três pilares, a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. Portanto, é preciso que se olhe para esse aspecto. Sim, diríamos, engenheiro, que o planeta Terra está a ser vítima do processo de desenvolvimento industrial. Porque tudo gira em volta do desenvolvimento industrial. Ninguém quer ficar ultrapassado. Eu diria que o planeta Terra está a ser vítima da ganância do homem. Não é? Nós desenvolvemos uma mentalidade segundo a qual é preciso ter riqueza, é preciso ter dinheiro para poder viver-se bem. Mas se formos analisar o tipo de vida que levavam os povos antigos, em que não tinham o nível de riqueza que tem agora, provavelmente o estado de felicidade, não é? A satisfação dessas pessoas era melhor do que aquilo que temos agora. É verdade que precisamos de riqueza para poder melhorar, portanto, o nível de saúde, melhorar o nível de educação, mas é possível moderar esse nível de riqueza. É por isso que eu digo que o consumo tem que ser medido em função das necessidades. Se nós usarmos os combustíveis fósseis de forma moderada, havemos de reduzir a quantidade do dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera. E isso pode reduzir o efeito, portanto, o aumento da temperatura no planeta. Mas, ao mesmo tempo, vai aumentar o tempo de vida desses recursos. Portanto, em vez de nós termos o gás e o petróleo por apenas 50 anos, provavelmente poderíamos passar a ter por 100 anos. Não é? Isso dá-nos mais tempo de estudarmos, de melhorarmos as outras tecnologias, porque já existem tecnologias que permitem usar energias limpas, não é? Para que daqui a 100 anos, ou quando esses recursos esgotarem, a gente poder estar em melhores condições de continuar com uma vida razoável em que todos nós saímos a ganhar. Olhando para aquilo que é o nível de degradação que o planeta Terra sofreu, o engenheiro acha que é possível algumas situações serem corrigidas a tempo de devolver ao planeta Terra tudo aquilo que é a sua propriedade perdida? Bem, essa é uma questão que tem estado a ser muito discutida, não reúne consensos. É praticamente impossível evitar que o mundo passe por alguns efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, o nível, mesmo que a gente pare hoje de emitir tantos gases com efeitos de estufa, o nível das águas do mar nos próximos 30, 50 anos vai subir menos do que se nós continuarmos a emitir. Então, agora, todo o trabalho, todo o desafio é feito no sentido de reduzir para que o efeito seja o menos possível. Estamos num ponto em que é possível ainda salvar o planeta, mas não é possível evitar os efeitos na sua plenitude. Portanto, havemos de passar, já estamos a viver alguns efeitos das mudanças climáticas. A situação das chuvas, por exemplo, nos 20, 30, 40 anos atrás, os nossos pais e avós sabiam que bastava chegar agosto, setembro, tinha que lavrar, plantar, porque havia de cair a chuva, e sempre caía. Tirando um e outro ano que fosse exceção, mas de uma forma geral caía. Mas hoje em dia são obrigados a esperar talvez até dezembro para poderem lavrar e plantar. Então isto já mostra que as mudanças climáticas são uma realidade. Os 50 anos que se passam depois que se iniciaram campanhas de consciencialização para a necessidade da proteção da terra, terão ajudado a mudar alguma coisa? Eu acho que sim. Se nós formos a comparar, mesmo a nível do nosso país, há 30, 40 anos atrás, não havia essa consciência, essa necessidade de preocuparmos com aspectos ambientais. Na altura, um projeto, não interessa de que dimensão fosse, era autorizado sem nenhum estudo de impacto ambiental, por exemplo. Mas, com o passar do tempo, foi-se criando essa consciência, essa necessidade de incorporarmos o elemento ambiente no processo de desenvolvimento, a ponto de qualquer projeto, tanto de dimensão maior, ter que realizar estudos de impacto ambiental, e durante a execução do projeto tem que realizar aquilo que se chama auditorias ambientais, portanto, para verificar o impacto do projeto no meio ambiente.
Mas a nível mundial também, agora já temos acordos que obrigam os Estados a reduzir a emissão, tanto dos gases com efeitos de estufa. É verdade que a quantidade, não é, da redução, tanto dos gases com efeito de estufa, ainda está muito aquém do desejável. Mas é possível reduzir ainda mais? É possível, sim. É possível. O que tem que acontecer é que tem que haver um maior investimento em energias alternativas, porque o grande problema tem a ver com o uso de combustíveis fósseis. Portanto, o petróleo que tem estado a ser consumido, o carvão mineral que tem estado a ser usado para a produção de energia portanto, na indústria no geral, pode ser substituído por uso, por exemplo, de painéis solares, veículos elétricos, portanto, solares. A produção de energia, em vez de ser a base do carvão e gás, pode ser feita a partir, por exemplo, de meios, fontes hídricas, solares, eólicas, mas há pouco investimento, tanto nesta área, enquanto que esta é que é uma das alternativas para o futuro. Mas por que pouco investimento? Qual é a resistência de explorar fontes, por exemplo, hídricas, quando se sabe que a energia hídrica é mais barata, é limpa, tem todas as vantagens? Voltamos mais uma vez à questão econômica. Nós já temos, por exemplo, as multinacionais, BP, Total e companhia, que investem, ganham o lucro através do petróleo, não é, e do gás. Portanto, essa mudança, não é, vai implicar provavelmente perda de lucros enormes. Tem estado algumas das companhias a investir, não é, na pesquisa, mas essa pesquisa, portanto, tem estado a ser feita de forma tênue. Acho que é preciso que os Estados, portanto, que o povo, no geral, não é, force os governos, force as empresas a fazer essa imigração, tanto de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. É verdade que este processo vai ser gradual, porque também a tecnologia não evoluiu o suficiente ainda. Se formos olhar os carros, por exemplo, elétricos, a maior parte de carros elétricos tem uma capacidade de percorrer, portanto, 300, 400 quilômetros, mas o tempo que leva a carregar as baterias, não é? É muito superior do que o tempo que leva quando chega numa bomba para abastecer o combustível, não é? Então, é preciso a ciência poder melhorar a sua capacidade de investigação, trazer produtos mais eficientes para o mercado, de modo que o público, no geral, possa sentir-se atraído a mudar, portanto, de viaturas normais para viaturas elétricas, ou do uso da energia, não é, a base do carvão, para a energia à base do sol ou do vento, que realmente, como mencionou, é barata, é limpa e é sustentável. Portanto, é uma energia que, em princípio, não esgota. Não é? Engenheiro, acha que o homem pode mudar este panorama quando os interesses econômicos é que falam muito mais? Vamos pegar um exemplo concreto. Moçambique, a nível da região, tem um grande potencial para gerar energia hídrica. Todavia, eu sei que em grandes fóruns regionais, quando se vai discutir qual é o projeto que deve arrancar em primeiro lugar, aquele que é mais viável, é mais sustentável, dificilmente os Estados aparecem a apoiar Moçambique. Cada Estado aparece a defender o seu projeto. Não interessa a insustentabilidade que determinado projeto em defesa encerra. Eu acho que... E essa é uma das razões, por exemplo, porque nunca mais Mpandacoa arrancou. Os nossos vizinhos, os Big Brothers, os grandes amigos sul-africanos, dificilmente aparecem a posicionar-se ao lado de Moçambique quando se trata de coisa. Aliás, apareceu a apoiar um empreendimento de muito mais distante daqui, por exemplo, na República Democrática do Congo. Para a edificação da maior barragem que vem aí, hidroelétrica. Os Estados tomam as suas posições mediante interesses econômicos, interesses próprios, não é? E muitas vezes há interesses inconfessáveis, não é? Nós não sabemos realmente o que é que acontece, quais são as razões, mas
pode ser que provavelmente o Pandancua digamos, a quantidade de energia que vai ser gerada não seja tanta, não é? Comparada com esse outro investimento. Não conheço bem. Mas o homem vai ser obrigado a mudar. Se o homem não mudar, a natureza vai reagir, não é? Vai reagir para gerar novos equilíbrios. Esse é que é o risco. Pode ser que seja tarde e que a gente não esteja em condições, não é? de conseguir a manutenção da vida, pelo menos tal como ela é hoje. Não é por acaso que quase que diariamente são extintos milhares de espécies, não é? Essas mudanças que estão a acontecer no clima levam à extinção de várias espécies por dia, e ao longo de anos são milhares de espécies que vão desaparecendo. E isso é reação da própria natureza, não é? O Covid, por exemplo, há várias teorias. Pode ser que seja uma reação da própria natureza para poder estabelecer novos equilíbrios. Se nós formos a analisar as pandemias que acontecem mais ou menos com este nível de dimensão, acontecem num espaço de cerca de 100 anos, mais ou menos, não é? E não há estudos específicos que demonstram isso, mas pode ser uma das formas também da própria natureza reagir e estabelecer novos equilíbrios. Esperamos que o homem seja suficientemente inteligente, não é? Para tomar medidas que permitam continuar a vida tal como ela é e melhorar alguns aspectos. Portanto, a questão da capacidade de prevenção, não é? E este é um aspecto que, em particular, no nosso caso de Moçambique, devia aproveitar. Portanto, os financiamentos que estão a ser canalizados ao setor de saúde têm que servir para a prevenção do Covid, mas também para reforçar a capacidade do Sistema Nacional de Saúde, poder prevenir todas as outras doenças e responder eficazmente, não é, aos desafios que se impõem neste setor, mesmo depois do Covid. Portanto, esta tem que ser uma oportunidade que tem que ser aproveitada. No âmbito das mudanças climáticas, o engenheiro citou aqui a problemática dos ciclones. Os mais recentes do ano passado foram o Idai primeiro, logo a seguir tivemos o Kennedy. Mas alguns acham que os ciclones como tal não são problema, porque aliás é um mal necessário que ajudam a arrefecer a temperatura na Terra, e não havendo ciclones, quase que não existia vida na Terra. O grande problema está na forma como nós ocupamos a terra, porque vamos a locais onde claramente se vê que não é possível habitar aqueles locais. Exemplo da Cidade da Beira. A Cidade da Beira, quando foi pensada nesse tempo, não foi pensada para aquilo que hoje está a fazer, que é albergar milhares de pessoas. A questão do ordenamento do território é uma questão que é nova, mas na verdade é um elemento chave, não é? Nós temos estado a construir em locais não apropriados, como mencionou. A Cidade da Beira cresceu para além da capacidade de carga, portanto, daquele espaço. E o que acontece é quando nós temos mais gente do que aquilo que devia, portanto, do que o número de pessoas que deviam estar naquela zona, aquelas pessoas acabam tendo efeitos devastadores. Então, normalmente, o mar tem o mangale, que serve também de proteção. E alguns analistas indicam que o fato da zona da Beira, portanto, estar neste momento com menos mangale, portanto, como consequência da destruição humana, fez com que o efeito, não é, do próprio Idai fosse maior, portanto, para além daquilo que poderia ser. A verdade é que a dimensão que o Idai teve vai para além de qualquer capacidade imaginativa que nós tínhamos. Portanto, é por isso que é considerado como provavelmente o maior ciclone no hemisfério sul. Então, neste momento, já temos algum conhecimento, portanto, da ciência, da necessidade de melhorar o ordenamento do território, era importante que o governo pudesse apostar muito na questão do ordenamento territorial. Não é só a cidade da Beira, mas muitas outras cidades, mesmo a cidade de Maputo. Se nós formos analisar os bairros que têm estado a surgir recentemente,
não há respeito nenhum pelos princípios do ordenamento do território. Portanto, as pessoas constroem de forma desordenada e algumas vezes, quando cai uma determinada chuva, as ficam alagadas. Temos ruas que acabam tendo problemas de erosão devido à forma como nós construímos. E o que dói mais nessa situação de ordenamento do território é que mesmo as aldeias que foram construídas, não é? Nos anos, portanto, poucos anos depois da independência, antes de termos os instrumentos que temos agora, antes de termos o conhecimento que temos agora, e essas aldeias eram orientadas, a maior parte delas, pelos régulos, líderes tradicionais, com uso apenas de uma linha e uma fita métrica, conseguem estar melhor organizadas do que os bairros que nós temos aqui mesmo, tanto nos arredores da cidade de Maputo, para não falar de todo o país. Temos técnicos que foram à escola, né, topógrafos, especialistas, mas parece não haver vontade política de organizar as coisas, porque não é falta de conhecimento, não é falta de equipamento, mas é falta de vontade política para orientar o desenvolvimento, não é? Portanto, ordenar o desenvolvimento do nosso país. O plástico em quantidade bastante exagerada a nível do mar, o engenheiro antevê alguma solução? Há quem diga que a sua remoção vai implicar grandes investimentos que o país não está em condições de realizar, mas enquanto esse plástico continuar, e a cada dia que passa vai entrando muito mais plástico, há muitas espécies que estão em perigo, sendo que muitas delas também já não fazem parte das espécies vivas. Sim, o plástico é um dos elementos poluentes muito prejudiciais. Primeiro porque o tempo de vida do plástico é enorme. Um plástico simples que nós usamos para meter pão, por exemplo, na padaria, chega a levar mais do que 100 anos para poder se degradar. Então, se alguém deixa aquele plástico de qualquer maneira, o plástico pode entupir o sistema dos esgotos, mas também pode ser arrastado até o mar, com todos os efeitos nefastos que nós conhecemos. O governo tomou de forma assertiva, portanto, a medida de obrigar, portanto, a produção do plástico com uma espessura relativamente maior para permitir que o mesmo plástico possa ser usado por mais vezes, portanto, reduzindo o número de plásticos que é vendido e também permitindo que aquele plástico possa ser reciclado, mas também ao obrigar a venda do plástico faz com que o cidadão, no geral, possa usar meios alternativos. Portanto, quando vai à padaria, por exemplo, pode levar uma sacola. Mas esta medida mudou muito pouco, quase nada, engenheiro, porque se for a ver, de facto, a tendência de qualquer pessoa que vai à padaria ou à loja é comprar plástico. Sim, é aí onde eu iria chegar. Eu acho que houve uma relativa redução. Eu, pelo menos, quando alguém me fala que um plástico está 5 meticais, eu digo, não, eu não vim aqui para comprar plástico, não é? E o objetivo é reduzir a comercialização do plástico. O que está a acontecer, esse é o aspecto que acho que o nosso governo precisa de atacar, a sociedade precisa de atacar, é mudar a mentalidade das pessoas, não é? Porque as lojas muitas vezes faturam até plástico sem perguntar ao cliente se precisa do plástico ou não. Então, como se a obrigatoriedade de vender o plástico fosse uma forma de aumentar as receitas, mas o objetivo não é esse. O objetivo da venda do plástico é para reduzir o consumo do plástico. Então, é preciso atacar essa mentalidade das pessoas. Não houve uma ação, portanto, política, portanto, a aprovação de um decreto que obrigou a venda do plástico, portanto, tem efeitos econômicos nas pessoas, mas como o valor que tiramos diariamente é reduzido, muitas vezes não sentimos, só se formos a fazer os cálculos no final do mês ou no final do ano. Então, agora, o grande desafio é trabalhar a mentalidade das pessoas, para as pessoas perceberem de que o plástico é nefasto para o ambiente. E voltar ao saco tradicional que usávamos para comprar pão. E esse é também outro problema, porque nós estamos a vender o plástico, mas não estamos a introduzir alternativas. Portanto, se tu chegas numa loja, só tem plástico para a venda. Não tens um cartucho, por exemplo, de papel. Não tens um cartucho, uma sacola a pano, por exemplo, que podes voltar a usar várias vezes. Então, a única alternativa é o plástico. Se tu não tens
não trouxeste a sua sacola de casa, és obrigado, infelizmente, a levar o plástico. Então, acho que o nosso Ministério, portanto, da Terra e Ambiente tinha que apostar bastante, estimular os artesãos a produzir sacolas alternativas, tal como está a acontecer agora, por exemplo, com as máscaras, não é? O nosso país provavelmente não precisa de importar tantas máscaras se nós podemos produzir máscaras localmente. Então, por que não também aprendermos desta iniciativa e fazermos o mesmo em relação às sacolas, em relação a outros meios, portanto, que podemos usar para transportar os bens que nós adquirimos nos supermercados. E como é que acha que podia ser atacada a questão da natalidade? O Banco Mundial apareceu não faz muito tempo a alertar sobre os níveis de crescimento da população moçambicana que são insustentáveis. E as nossas universidades tiram anualmente cerca de 300 mil novos candidatos ao mercado de emprego, mas o nível de oferta nem sequer chega a 500. Sim, a questão do crescimento populacional tem dois aspectos. Portanto, há teorias que defendem que é preciso que haja crescimento populacional para haver desenvolvimento. Porque quando tu tens muitas pessoas, tens mais pessoas a pagar impostos, tens mais trocas comerciais, não é, entre as pessoas. Mas isso só é possível quando há empregos. Neste caso, não temos emprego para oferecer às pessoas. A maioria da população vive do setor informal. Não apenas emprego, é preciso que haja recursos, não é, suficientes, porque quando tens mais pessoas, tens que ter terra suficiente, tem que ter escolas suficientes, tem que ter os textos suficientes. Exatamente, e a água suficiente, e nós já estamos a atravessar uma crise enorme de água. Então, esta é uma corrente. A outra é aquela que defende que é preciso conter o crescimento populacional para melhor aproveitar os recursos disponíveis. Portanto, se tu tens uma determinada quantidade de recursos e tens poucas pessoas, aqueles recursos vão servir para mais pessoas. O que quer dizer que a probabilidade de ter condições melhores, de promover um desenvolvimento mais sustentável é maior. Então, se nós olharmos para essa questão de desenvolvimento sustentável, que é o essencial, então isso leva-nos à necessidade de controlar o crescimento populacional. Então, é preciso que as medidas de planeamento familiar, é preciso que as medidas de consciencialização e educação da população sejam melhoradas para que o crescimento populacional acompanhe a capacidade, não é, de resposta do nosso Estado. Se nós temos 1000 crianças, enquanto só temos capacidade de educar 500 crianças, quer dizer que as outras crianças vão ficar sem acesso à educação. Então, temos que ou aumentamos a capacidade de dar educação às crianças, o que é quase impossível, porque não depende só da vontade política, mas é preciso que haja recursos, é preciso para construir escolas, para formar professores, portanto, é uma cadeia muito grande que não se pode responder de um momento para o outro. Então, uma das alternativas é controlar o crescimento populacional através de medidas de planeamento familiar e outras associadas, mas o grande problema, estávamos aqui a olhar para a questão de Moçambique, mas o grande problema em termos de crescimento populacional são os outros países. Portanto, nós temos países em que, como a China, a Índia, que foram obrigados, portanto, a tomar até medidas de controle. O número é tão exagerado, não é, que acaba afetando aquilo que é o número global, portanto, da população a nível mundial. Então, a questão populacional é um elemento fulcral que tem que ser controlado e, portanto, o seu crescimento tem que ser equacionado em função da capacidade, não é, de satisfação das necessidades básicas daquele número. O planeamento familiar é de cumprimento voluntário. O engenheiro acha que seria a solução ou temos que pensar numa outra, tanto, num outro procedimento, não sei se similar às medidas adotadas pela China, por exemplo? Bem, eu acho que no caso de Moçambique, acho que não precisamos ainda de chegar até esses extremos. É uma medida voluntária, mas se nós formos a reparar... Ou temos que trabalhar muito mais junto das comunidades. Sim, sim. A nível das cidades, por exemplo, já temos o nível de natalidade muito, muito reduzido. O grande problema persiste ainda nas zonas rurais. Então, da mesma forma como as pessoas no meio urbano foram
sensibilizadas, foram educadas, não é, a controlar a questão da natalidade. Podemos fazer o mesmo no meio rural. Então, eu acredito que é possível porque o país precisa de ter crianças, portanto, jovens. Neste momento, temos um crescimento provavelmente acima da capacidade, não é, de resposta do nosso Estado, mas atacando o meio rural, se conseguirmos equilibrar o nível de crescimento populacional do meio rural e do meio urbano, provavelmente nós podemos estar a níveis sustentáveis. Engenheiro Issoufo, a forma como nós ocupamos a terra em Moçambique ajuda ou não ou contribui ou não para as mudanças climáticas que acabam nos penalizando? Desculpa. A questão das mudanças climáticas é um elemento que não tem fronteiras, não é? Então, todos os países contribuem de certa forma. Há países que contribuem mais, que sobretudo são os países mais industrializados, no caso dos Estados Unidos, a China, a Europa, portanto, são os que mais emitem gases com efeitos de estufa. E Moçambique não é um país poluente. Moçambique não é um país poluente, todavia, as consequências das atividades dos países que citou voltam para nós e não temos a mínima capacidade de fazer face aos eventos extremos e dificilmente esses países industrializados soltam alguma ajuda quando estamos em apuros. Não podemos dizer que não é um país poluente, só que os níveis de poluição são tão baixos quando comparado com os outros países. São sustentáveis. Que sim, é aí onde eu queria chegar. São níveis sustentáveis que podem ser considerados marginais, não é? É verdade que o que mencionaste, alguns países preferem pagar para poluir, é o mesmo que pagar para matar, não é? Então, para que serve, não é, receber uma ajuda se nós que devemos beneficiar dessa ajuda estaremos mortos ou estaremos doentes, não é? Então, vale a pena apostarmos em medidas preventivas para podermos ter uma vida saudável, prolongarmos o tempo de vida, não é, das pessoas e podermos usufruir desta beleza da natureza, não é? Dessa beleza que o planeta Terra nos oferece hoje. Então, a teoria de pagar para poluir, do meu ponto de vista, não funciona, não é? E é isto que procura-se fazer ao introduzir-se a um mecanismo que se chama RED, portanto, redução das emissões, portanto, redução da emissão por desmatamento e desflorestamento. Portanto, a teoria, esse princípio é que um país que polui pode pagar a outro país para poder plantar florestas ou para poder tomar medidas que absorvam o dióxido de carbono ou que reduzam a emissão de poluentes. Portanto, ele polui, o outro não pode poluir, mas na mesma o efeito vai ser o mesmo. Portanto, a poluição que é feita nos Estados Unidos tem efeitos em Moçambique, tem efeitos em qualquer outra parte do mundo. Então, a medida tem que ser outra. O engenheiro encontra alguma justiça para tantos conflitos de terra que Moçambique vive? Em termos de justiça, não. Mas tem alguma explicação, embora não lógica. O que acontece no nosso país é que nós temos um país vasto, não é? Temos muita terra não utilizada ainda, mas há uma grande pressão sobre determinadas zonas, portanto, sobretudo nas zonas onde há ocorrência de recursos minerais, não é? Ou hidrocarbonetos, outro tipo de recursos naturais valiosos, nas zonas próximas às grandes cidades, nas zonas próximas, portanto, aos grandes rios, regadios. Portanto, há uma grande pressão de terra nessas regiões. E nós temos uma política, portanto, uma legislação de terras que é muito interessante porque reconhece o direito costumeiro. Portanto, mesmo sem alguém ter um documento, mesmo sem ter feito um registro formal da sua terra, portanto, do seu direito de uso e aproveitamento de terra, se tiver a usar aquela terra há bastante tempo, se tiver adquirido através da herança ou de outras vias permitidas por lei, então aquela terra pertence, aquele espaço pertence, reconhecido pela Constituição da República e pela
nossa lei de terras. Mas quando aparece um investidor, ou quando é descoberto a existência de um recurso natural, a lei obriga que aquelas pessoas sejam consultadas. Portanto, tem que haver um processo de consulta, e o que muitas vezes é feito é que as consultas são manipuladas, portanto, não são feitas de forma genuína. As pessoas são consultadas sobre algo que não tem informação completa, primeiro, não é? Segundo, usa-se os benefícios, não é, de um empreendimento daquela natureza para manipular as pessoas a aceitar aquele tipo de empreendimento. Se chega alguém e diz: olha, aqui vai ser construída uma fábrica que vai explorar o ouro e vocês vão ter emprego. Toda a gente vai aceitar, porque pensa que logo a seguir tem emprego, tem alguma fonte de rendimento. Só que, depois do empreendimento ser instalado, o número de pessoas daquela região que tem acesso a esse emprego é bastante limitado, e o tipo de emprego, devido ao nível de formação acadêmica daquelas pessoas, é muito, muito reduzido. Então, os benefícios que acabam ficando para essas pessoas é muito, muito reduzido. Este é um problema muito grave. Temos um exemplo que aconteceu, acho que foi o ano passado, na Vale, em que a população local foi consultada, mas não ficou claro quais seriam os efeitos daquela ocupação da terra. Portanto, a empresa ocupou uma determinada área, mas como não estava a explorar, as pessoas continuavam a usar aquela área para apacentar os seus animais. Mas quando a exploração foi evoluindo, chegaram naquela zona, proibiram as pessoas de pastar os seus animais ali. E as pessoas já não tinham sítio para pastar os seus animais, acabaram levando os animais, foram colocar nos escritórios da Vale. Então, isso criou um conflito que teve depois ser resolvido. Por quê? Porque no ato da consulta, as pessoas não foram informadas de que aquela área já não teriam acesso, não poderiam tirar lenha, não poderiam pastar os seus animais, não é? Então, quando as consultas não são genuínas, só falamos de aspectos positivos e não mencionamos os outros impactos, não negativos, mas menos positivos, as limitações que as pessoas vão ter com a ocupação daquele espaço, acaba dando neste tipo de problema. Então, os conflitos que acontecem no nosso país, a maior parte deles, acontecem nas zonas onde há sobreposição de interesses, e a grande causa é que não há respeito do nosso quadro legal. Outro aspecto que eu acho que é importante tem a ver com os benefícios. Não é? Nós temos na Manhumbira, por exemplo, que é um bom exemplo, a população local vive lá há bastante tempo, e por iniciativa própria descobriram a existência do rubi. Portanto, não foi feita nenhuma pesquisa geológica, científica para descobrir a existência do rubi. Foi a população local que descobriu a existência do rubi. Começaram a explorar, é verdade que de forma ilegal. Então, o Estado moçambicano, como forma de controlar, decidiu atribuir aquela área a uma empresa. E esqueceu por completo, não é, o investimento, entre aspas, feito pela população local e na pesquisa daquele rubi. Não é? Eles atualmente recebem 2,75% das receitas canalizadas ao Estado, mas eles não são acionistas, não são donos daquele recurso. Então, devia haver essa mudança de paradigma. Então, quando é descoberto um recurso numa determinada área, a população local devia ter uma percentagem, não é, dos lucros que hão de advir daquele empreendimento. Se a população de Namanhumbira, por exemplo, fosse acionista por lei, não é, daquele empreendimento, provavelmente o tipo de conflitos que estamos a ter até hoje não teríamos, porque os benefícios seriam maiores e eles iriam se sentir donos, iriam participar, não é, inclusive na fiscalização, porque havendo prejuízos, eles não ganhariam nada. Havendo lucros, eles iriam partilhar os lucros com a própria empresa. Então, ou talvez aquelas populações podiam ter sido ajudadas pelo Estado a constituir uma espécie de uma associação através da qual apareceriam como acionistas da empresa que tinha toda a capacidade de explorar o recurso. Com certeza. E, inclusive, o Estado ajudou a criar uma associação, mas essa associação foi atribuída uma parcela com uma quantidade de recurso muito reduzida. Portanto, depois de descoberta do recurso, foram feitas pesquisas para determinar o potencial existente. Então, aquela zona com menos potencial é aquela que foi atribuída à associação local, e nós conhecemos as limitações que a população local tem. Então, se
não tem capacidade e ainda vamos atribuir uma zona com menos quantidade de recursos, estamos a condená-los ao fracasso, não é? Para depois alegarmos que as pessoas não têm capacidade de explorar, não têm conhecimento, enquanto não é bem assim. É o mesmo que acontece na agricultura. Muitas vezes nós atribuímos terras férteis, não é, aos investidores com maior capacidade de trabalhar, de irrigar as suas terras e colocamos a população em zonas marginais, onde não tem como irrigar, onde não tem como utilizar a agricultura mecanizada e acaba o nível de rendimento sendo reduzido devido a essas opções que são tomadas. Portanto, em vez de pensarmos que a pessoa que tem capacidade tem que estar em um sítio relativamente afastado, por exemplo, do rio, e quem não tem capacidade tem que ser acarinhado, não é isso que nós fazemos. Engenheiro, o tempo já nos pressiona bastante. Em 2 palavras, qual é o desafio que gostava de destacar para a humanidade face à problemática das mudanças climáticas? Bem, o maior desafio, do meu ponto de vista, é que nós temos que, digamos, estar abertos a mudar. A atitude do homem é fundamental. Enquanto a ciência não evolui o suficiente para termos viaturas elétricas, para termos viaturas que usam energias renováveis, portanto, esta mudança completa, nós podemos consumir menos, não é? O Covid está-nos a mostrar de que o mundo pode muito bem continuar, portanto, uma vida aceitável com menos recursos do que aquilo que temos estado a consumir. Portanto, nós vivemos uma vida de consumismo. Então, é preciso reduzir. Por isso que a questão da mentalidade humana é fundamental. E a mentalidade, as atitudes só se podem mudar com a questão da educação. Então, este é um dos principais desafios. O outro desafio tem a ver com a questão, digamos, das atitudes, no sentido das opções políticas, eu queria dizer. Portanto, uma questão é a população, não é? As atitudes que toma, mas as opções políticas são fundamentais. Portanto, os nossos Estados, portanto, as decisões são tomadas pelos políticos. Então, os políticos têm que colocar, têm que, do meu ponto de vista, incentivar o aparecimento, não é, de energias limpas, né, de elementos que não sejam prejudiciais para o planeta Terra. E isso pode ser feito através, por exemplo, da redução de taxas, não é? Eliminação de taxas. Não é? Hoje em dia, se alguém quiser abrir uma fábrica de produção de painéis solares, provavelmente vai enfrentar grandes dificuldades do que se quiser, digamos, montar uma central elétrica à base de combustível, não é? Então, por que não fazer a coisa inversa? Porque temos o custo ambiental que não tem estado a ser equacionado no nosso país e no mundo no geral. Temos que incorporar o elemento ambiental que é fundamental para a sustentabilidade do planeta e para a sustentabilidade da humanidade no geral, não é? Eu acho que esses são, do meu ponto de vista, os principais desafios que nós enfrentamos. Há muito a conversar, engenheiro, ainda sobre as mudanças climáticas, mas eu creio que vamos ter mais oportunidades aqui na Mídia Mais. Hoje refletimos à volta dos desafios do mundo, do planeta Terra face às mudanças climáticas. O convidado foi o engenheiro Issoufou Dankar, ele é coordenador do Centro Terra Viva, uma organização que tem como foco das suas atividades a proteção do ambiente. Dissemos que a 22 de cada abril o mundo celebra o Dia Internacional do Planeta Terra. O Matabês pode ser acompanhado em reposição na Mídia Mais TV às 19 horas e às 20h30 na Rádio Mais.